eu volto com você para conversar com o Diogo Peixoto, teólogo. Muito obrigada por vir, meu querido. Tudo bem? Carol, tudo bem? Graças Espero a que Deus. quem nos acompanha também esteja bem. Eu também. Meus queridos, agora a gente vai falar sobre o papel histórico mais do Papa. Eu queria trazer mais isso, né? Porque alguns pontos que chamam a atenção quando a gente olha para a história do Papa Francisco. A gente comentou agora há pouco sobre ele ser jesuíta, mas além de jesuíta, é um latino-americano, não é? O que isso significa? Eu não sei se a minha geração, a sua, vai ver um Papa latino-americano novamente, né? Isso tem um impacto histórico. Como que você vê isso? Do ponto de vista histórico, Carol, você lembrou bem. O fato de Francisco ter sido o primeiro Papa latino-americano, e Francisco foi o primeiro em muitas coisas, mas nessa em específico, né? Significa, para mim, duas coisas. Uma do ponto de vista mais pastoral, quer dizer, a igreja também se abre a outras realidades geográficas, né? Maioria dos papas, todos da Europa, e dentre essa maioria italianos. Sim. E aí nós temos um latino-americano que tem um jeito muito próprio de pensar a igreja, de pensar pastoral, que não tem nada a ver com uma ruptura do ponto de vista do que é a igreja, mas um jeito de evangelizar muito, muito específico, né? A proximidade, o contato, um trabalho mais pujante do ponto de vista pastoral. Então tem aí algo muito interessante, e aí você disse muito bem, não sei se veremos ainda em vida um outro Papa latino-americano. E um outro ponto que me chama muito a atenção é o fato de que Francisco, sendo latino-americano, foi eleito Papa sem estar atuando na Cúria Romana, por exemplo. Sim. Por estar atuando no Vaticano. Isso não é muito comum. Não é tão incomum, mas Francisco, como ele mesmo disse quando foi eleito, foi tirado do fim do mundo para ir assumir a cátedra de Pedro. Então, há um aspecto pastoral, sim, mas há também um aspecto do ponto de vista institucional. A mensagem que os cardeais quiseram transmitir à igreja naquele momento é de que a igreja não se reduz àqueles que a pensam a partir da Cúria Romana. Há outros espaços de igreja que devem ser considerados, e Francisco fez jus a isso, né? Convenhamos que ele desempenhou esse papel de trazer as periferias, ou de dar visibilidade às periferias, como ele chamava, as geográficas, mas as existenciais também. Agora, o fato dele ser jesuíta, eu sei que a gente conversou com o padre aqui. Vocês se conhecem, inclusive, não é? Com toda certeza. Um grande amigo, o Padre Marcial. Viu? Dois gênios conversando. É isso que acontece, né, Diogo? Mas muito obrigada. O fato dele ser jesuíta, o que isso significa historicamente? Porque a gente sabe que o Brasil, eu pelo menos, sou muito grata aos jesuítas, porque nós somos católicos por causa dos jesuítas no Brasil, certo? E o que significa, então, um Papa jesuíta? Dado que ele foi o primeiro Papa jesuíta, a gente precisa compreender que, do ponto de vista histórico, os jesuítas, e aí vamos imaginar padres jesuítas, né? Mas enfim, os religiosos jesuítas, mas sobretudo os padres, dificilmente ocupam espaços institucionais mais formais. Veja algo, Carol, interessante. Aqui no Brasil, dos mais de 300 bispos que temos, talvez uma minoria da minoria seja jesuíta. Hoje, inclusive, eu não sei dizer... Por causa da missão deles? Não sei dizer se temos algum bispo jesuíta no Brasil. E ao redor do mundo, pouquíssimos. Por quê? Porque o carisma e a missão jesuíta prevê que eles estejam inseridos em espaços de fronteira. Sim. Na educação, com os pobres. Nem tanto nas paróquias. Veja só coisa interessante. Nem tanto nas paróquias. Mas na educação não é mesmo, comum. né? Na educação, no serviço aos pobres, no trabalho educativo não formal, nas comunidades. Então, o fato de Francisco ter sido o primeiro Papa jesuíta diz muito, porque ele trouxe para o ministério petrino esse carisma, né? o carisma jesuíta, mas soube fazer com que esse carisma dialogasse com a instituição. Quando ele foi eleito bispo auxiliar de Buenos Aires, ele era um padre jesuíta, ex-superior provincial dos jesuítas na Argentina, então já havia ocupado uma função relevante, que era confessor e professor numa cidade do interior da Argentina. Nossa. E aí ele foi eleito bispo auxiliar de Buenos Aires. Veja, isso não é comum. Isso não é comum. Sim. E mais ainda, ascender a cátedra de Pedro, ser o bispo de Roma, ser o sucessor de Pedro, é um sinal muito grande. E aí
duas palavras me chamam a atenção, né? E Francisco trouxe essas palavras do contexto jesuíta, né? O discernimento, que para Santo Inácio Loyola, o fundador dos jesuítas, era o carisma dos carismas, ou seja, não há como discernir outros carismas ou assumir outros dons se não há o discernimento como base. E o elemento da catequese por meio das imagens. Francisco era craque em usar expressões coloquiais, metafóricas. Pastor com cheiro de ovelhas, igreja em saída. Isso é muito jesuítico, assim. Então ele soube estabelecer esse diálogo de uma maneira muito interessante. Agora, fala uma coisa para mim. Você falou dessa questão, né, de como aconteceu com o Papa Francisco, como que ele foi ascendendo de uma forma, assim, inusitada, pelo menos, né, para dizer algo. E eu sei que muitas pessoas, às vezes, agora começam a se questionar, né, sobre o processo, como que vai ser e tal. Não quero entrar nesse assunto, não é o objetivo, mas, por exemplo, é possível que se passe na cabeça do próprio clero ou de alguém, assim, preparar alguém para ser Papa? Claro que o Espírito Santo, a gente sabe que conduz as coisas, né, a mão invisível da igreja, né, a mão invisível de Deus. Mas isso, humanamente, a igreja também tem esses aspectos. Como que é isso? Talvez uma preparação específica para ser Papa, eu diria que não. Vamos imaginar assim, puxa, fulano de tal é uma pessoa que nós podemos prepará-la ao longo do tempo e ela será Papa. Para esta função eclesial, não. Não para como uma premonição, assim não, né? Mas... Como se fosse uma espécie de plano de carreira, diria assim, não. Mas para outras funções na igreja, sim. Por exemplo, alguém que já é padre ou quando é seminarista, né? Um bispo, por exemplo, diz, olha, você tem um perfil para ser professor, por exemplo. Então nós vamos preparar você. Você tem um perfil para trabalhar em paróquia, vamos preparar. Você tem um perfil para ser formador no seminário. E depois, como bispo, também esse processo. Porque aí já não pode esquecer que a igreja é uma instituição. Sim. Né? Então a igreja uma organização. Funciona. Claro. Ela funciona. Uma hierarquia. Perfeito. Do ponto de vista do papado, eu acho que não. Aí vai muito de como o Espírito sopra num tempo específico da igreja. Veja, Francisco já tinha sido muito bem votado no conclave de 2005. E isso não é especulação, ele mesmo diz, na sua autobiografia, que em 2005 ele já havia recebido muitos votos. E no conclave de 2013, quando nos eventos que antecederam o conclave, as chamadas congregações gerais, aquelas reuniões entre os cardeais, Francisco faz alguns discursos, sobretudo um muito contundente, onde ele diz que a igreja não pode ser mais autorreferencial, a igreja tem que sair essa igreja em saída que ele da fala. sua clausura, e depois ele categoriza essa fala dele na expressão igreja em saída. Ali os cardeais disseram, talvez o Espírito esteja soprando nessa direção. Então, Francisco e nem outro Papa é preparado para ser Papa, tanto que a maioria deles não, porque eu. Mas é um processo, e aí o Espírito vai trabalhando sem a gente saber, porque talvez se a gente soubesse, eu acho que a gente não ia querer muito. A gente atrapalharia, talvez, né? Diogo, muito obrigada por ter vindo aqui hoje falar sobre isso com a gente, viu? Carol, gratidão a você, gratidão a quem nos acompanhou, e seguimos rezando pelo Papa, pelo seu descanso eterno e, posteriormente, pelo novo eleito, sucessor, né, de Pedro, aquele que estará nesse ministério. Obrigado pelo convite. Obrigada a você.